As regras de aposentadoria do INSS continuam mudando em 2026, traz novos ajustes importantes nas normas de transição da reforma da Previdência, a elevação gradual da idade mínima, o aumento da pontuação e as regras de pedágio têm gerado muitas dúvidas, principalmente entre quem está perto de se aposentar. Além disso, o ajuste do salário mínimo e a digitalização da fiscalização também impactam benefícios e a rotina de trabalhadores e empresas. E aí, para esclarecer o que muda e como se preparar, a gente conversa agora com a advogada previdenciária Marcélia Bruna Oliveira. Ela está aqui com a gente para ajudar você de casa a entender todas essas mudanças, para que você saiba o que fazer daqui para frente. Muito boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, obrigada pelo convite. Já tenho muitas perguntas aqui, mas eu queria que a senhora começasse a nossa conversa explicando se isso aí, todas essas mudanças fazem parte da reforma e elas todo ano tem algum tipo de alteração? Como é que funciona? Sim, ela é progressiva, então todo ano vai havendo algum tipo de alteração, principalmente relacionado aos meses de trabalho. Então, para quem está nos acompanhando aí, está pertinho de aposentar, vai ter que trabalhar 6 meses a mais agora para aposentar. Desculpa, inclusive essa é a primeira pergunta que tem aqui. Estou perto de dona Conceição Oliveira. Muito obrigada, dona Conceição. Ela disse, estou perto de me aposentar e essas mudanças de 2006 podem atrasar minha aposentadoria? Que é isso que a senhora está explicando, né? Depende quantos anos de contribuição tem tem a pessoa que está perguntando. Ela disse que ela tem 61 anos. 61 anos, então, já atende o critério da idade mínima. Então, nós tivemos duas mudanças, duas alterações importantes agora, que é na aposentadoria da idade mínima, aumentou 6 anos, ou seja, vai ter que trabalhar mais 6 anos para aposentar. Como é que funciona isso? Mulheres, 59 anos e 6 meses, mais a idade mínima de 30 anos de contribuição. E o homem, 64 anos e 6 meses. Isso era uma regra de transição criada pela reforma da Previdência. E o segundo ponto é na soma dos pontos, que as pessoas ficam pensando, como é que soma esses pontos? Soma o tempo de contribuição que você tem, por exemplo, 30 anos de contribuição, mais 60 de idade. Ainda não daria a pontuação mínima para aposentar hoje. Então, aumentou um ponto. E qual é a pontuação? Um ponto para mulher, um ponto para homem. Mulher com 93 e homem com 103 pontos. A soma tem que dar 103 para homem e 93 para mulher. 10 a menos para mulher. Vixe, Maria. Obrigada, dona Conceição. Tem outra... que é isso. A outra pergunta era em relação a isso. O que significa essa soma de idade e tempo de contribuição que aumenta todo ano? Aumenta todo ano ainda? Sim, ainda vai continuar aumentando. É uma regra interessante para quem tem muitos anos de contribuição. Por exemplo, professores. Tem professores que começam a trabalhar no magistério muito cedo. Então, tem 42 anos, 48 anos de tempo de contribuição. É importante que quem está nos acompanhando aqui procure sempre fazer um planejamento previdenciário. Antigamente, a gente não ouvia falar muito nessa história de planejamento previdenciário, mas hoje está cada dia mais comum. Porque quando você vai comprar um carro, você tem que planejar se a parcela do carro cabe ou não no seu orçamento, né? Via de regra, as pessoas planejam. Então, na aposentadoria não pode ser diferente. O que acontece? Só ouvindo as regras, não dá para ter certeza, convicção de que se aplica ao seu caso concreto. Então, no caso de professor que trabalha muitos anos, ou outra pessoa que trabalhou noutra atividade por mais de 40 anos, 46 anos, já pode ter direito adquirido. Entendi. E esse é o grande diferencial de fazer um planejamento previdenciário que um profissional capacitado vai verificar se você já tem direito adquirido ou não. Porque a grande jogada do INSS é que trabalhe-se cada vez mais, só que nem sempre compensa trabalhar cada vez mais. Quando você faz a soma, você às vezes está mais perdendo do que ganhando. Em outros casos, compensa trabalhar um pouco mais. Entendi. Tem uma pergunta que vem lá do município de Monte Alegre, o seu Sidney Bentes, da comunidade Flechal, está perguntando, quero saber se a aposentadoria dos pescadores mudou, que antes era de 60 anos e 15 de contribuição. Continua a mesma coisa, seu Sidney, fique tranquilo que continua a mesma coisa. Na verdade, na reforma da Previdência,
quase no último minuto do segundo tempo, os segurados especiais, o pescador e o agricultor, foram retirados da reforma, mas eles também eram alvos na reforma, mas graças a Deus não foram afetados. Então, o pescador e a pescadora, a agricultora e o agricultor, fique tranquilo, continua 15 anos o tempo mínimo, tá? E 60 anos para homem, 55 anos para mulher. Tá. Tem outra pergunta aqui, da dona Aurenice. Bom dia, queria saber como faço para pagar o INSS, acho que é INSS. Já tenho uma contribuição quando trabalhava, mas não trabalho mais há 20 anos. Deixou de trabalhar há 20 anos, então ela quer saber como ela faz. Ela já tem uma contribuição desse período que ela trabalhou, mas ela pode continuar pagando? Tá. Ela está sem trabalhar. E aí eu preciso entender se ela é da zona rural, se ela é da zona urbana, porque nós também temos um desafio muito grande com as mulheres da nossa região, as mulheres agricultoras, delas não se reconhecerem como agricultoras. E de fato são, porque acreditam que só são reconhecidas e só devem ser reconhecidas como agricultoras ou como pescadoras se de fato for lá e pescar. A mulher que não for para a pescaria não é pescadora, mas a mulher, no regime de economia familiar, ela está inserida em outros contextos. Não necessariamente ela precisa lançar a rede e pegar o peixe, mas ela pode tratar o peixe, cuidar da embarcação. Então, ela precisa se auto-reconhecer assim. A agricultora também. Ela precisa reconhecer que não é obrigado ela, para ser considerada agricultora, cavar e plantar mandioca. Ela pode cuidar do processo da farinha, participar do processo da produção da farinha e continua sendo agricultora. Então, é preciso entender se ela é urbana ou se ela é rural, porque se ela for rural, ela pode começar a juntar alguns documentos. É importante também que se associe alguma entidade ou de pesca ou rural, pode começar assim também. Doutora, mas eu tive contribuição urbana, pode? Pode, porque a aposentadoria híbrida mantém-se o mesmo tempo. Na aposentadoria híbrida, 62 anos de idade mulher para aposentar e 65 anos homem. Qual é o diferencial? É que a pessoa trabalhou um tempo como urbano, depois ela foi para a zona rural. Ou vice-versa, ela trabalhou no rural e veio para a zona urbana. E aí junta esse tempo do rural com o urbano, a soma total tem que dar 15 anos. Então, com 62 anos, você pode se aposentar. Você diz que já tem uma contribuição. Se está na zona rural, pega os documentos rurais e junta com esse tempo. Tá, muito bem. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se a senhora consegue responder. Tem muitas perguntas da questão trabalhista. Por exemplo, você aqui está perguntando. Trabalhei 2 anos e 9 meses, sem registro, fui demitida, quais os meus direitos? Essa aqui é mais a da causa trabalhista, né? Tem direito ou não tem? Tem direito, tá? Então, você tem direito ao reconhecimento do vínculo, porque isso impacta nas contribuições previdenciárias, tá? Se você chegar a fazer um acordo sem reconhecimento do vínculo, lógico que a contribuição previdenciária ela não vai ser recolhida. Eu já quero deixar um alerta aqui, porque às vezes o trabalhador ajuiza a ação e ali no afã de resolver, abre mão de todas as verbas previdenciárias e isso impacta diretamente na hora de aposentar. É comum atender pessoas que, olha, eu tinha 10 anos numa empresa e tenho uma sentença trabalhista, mas lá na sentença está dizendo que não haverá recolhimento das verbas previdenciárias. Então, fique atento, trabalhador, quando você for fechar um acordo, verifique se está incluso ali essas verbas previdenciárias, essa indenização previdenciária, que nada mais não vai para você, vai para o INSS. E o INSS vai ter que entender, que vai ter que registrar esse momento, esse período que você trabalhou e computar na sua aposentadoria. Então, você tem direito, procure um advogado trabalhista ou uma advogada trabalhista, você tem direito ao reconhecimento desse vínculo e a toda a indenização, como se carteira assinada fosse. FGTS, 13º, férias, se tiver férias vencidas, tudo, o FGTS que não foi depositado, obviamente, você pode receber. Muito bem. Tem outra. Bom dia, minha filha recebe pensão por morte, ela tem que fazer a prova de vida, ela tem 8 anos. Esse negócio da prova de vida, tem muita pergunta em relação a isso. Quem faz, como faz, de quanto em quanto tempo. No caso dela, tem uma filha que recebe pensão por morte. Ela precisa fazer essa comprovar? É interessante, além da prova de vida, a biometria, tá? Então, não há uma exigência que menores de idade, nesse momento, tenham que fazer essa prova de vida, mas fique atento aos avisos que o INSS lança e os avisos oficiais. Cuidado para não cair em golpe, principalmente de prova de vida.
Quando chega no período da prova de vida, chega um bocado de link, clique aqui, não clica em nada, não fornece a senha Gov, não fornece a senha bancária para nada, inclusive no golpe do falso advogado, não forneça a sua senha bancária para hipótese nenhuma. O INSS não vai utilizar isso para prova de vida. Então, verifique se há alguma exigência legal em relação a ela. Vá numa agência do INSS se estiver perto, tá? Mas a grande notícia que eu quero dar para vocês é que a partir de 2026 também vai ter a exigência da biometria até para sua filha. Mas aí como é que faz, doutora? Um cadastro biométrico para um menor de idade, vai no nome do representante legal. Então, o representante legal, se é a mãe que recebe por ela, se o cartão vem no nome da mãe ou do pai, eles vão ter que ter esse cadastro, esse registro biométrico para o INSS. A partir de 2026 vai ser obrigatório para todos os benefícios. Muito bem. Tem outra pergunta aqui, tenho 23 anos de contribuição e tenho um problema de coluna. Tenho direito a um auxílio? Ele não diz a idade dele, mas ele tem 23 anos de contribuição. Sim. Como é que seria o caso, no caso dele? Se o senhor tem qualidade de segurado hoje, se o senhor recolhe, se o senhor trabalha de carteira assinado na prefeitura, se o senhor tem qualidade de segurado hoje, o senhor pode requerer um auxílio por incapacidade temporária, que é o mesmo auxílio-doença. Tá? Problemas de coluna geralmente incapacita completamente a pessoa. Aí ela cansa de pedir, porque ela vai lá, o INSS dá 30 dias, dá 20 dias. O que você tem que saber é que tem outra saída. Você pode ir pela Justiça Federal. É muito importante ter exames de imagem contundentes. Só raio-x é uma prova muito superficial, é para ver um trauma no osso, um osso quebrado. Se você tem um problema de coluna, você precisa de uma tomografia ou de uma ressonância magnética, além de laudo médico. Não tem essa história também de que o laudo só vale uma vez da perícia, não pode levar na outra, você pode levar na outra perícia também. Então, pode solicitar. E, obviamente, se esse problema de coluna que o senhor tem, geralmente, são problemas que não têm cura, que não têm reversão, são degenerativos. Então, se esse é o seu caso, procure uma aposentadoria por invalidez. Uma tomografia ou uma ressonância, o laudo médico, procure a ajuda de um profissional, porque a regra geral é que quando você passa pela perícia do INSS, o INSS deveria conceder a aposentadoria por invalidez, mas a gente sabe que não é isso que acontece na prática. Entretanto, tem muitos auxílios-doença sendo convertidos em aposentadoria por invalidez ultimamente, pessoas que ganhavam salários altos, porque o cálculo de salário do auxílio-doença ele é melhor do que a aposentadoria por invalidez. Então, é uma técnica do INSS de economizar dinheiro. Então, ele pega a pessoa que ganhava 3 mil e bota para ela ganhar agora 1.800. Converte automaticamente uma aposentadoria por invalidez, mas essa pessoa tinha direito à aposentadoria por invalidez antes da reforma, porque recebia antes, já estava inválido antes de 13 de novembro de 2019. Então, se esse é o seu caso, fique atento e procure ajuda de especialista. Inclusive, antes do intervalo, rapidinho, a Eliane Fernandes fez uma pergunta assim. Sou funcionária pública do Estado, tenho 49 anos de idade e 17 de contribuição. Tenho lupus. Posso me aposentar com salário integral? Que é isso que a senhora está explicando, né? Exatamente. Então, depende. Você já requereu um benefício por incapacidade antes de 13 de novembro de 2019? Porque foi quando exatamente o dia em que a reforma da Previdência entrou em vigor. Se você não requereu, você vai agora, vai ser aplicada a nova regra. No caso, vai diminuir o dela? Vai diminuir. Então, o cálculo do auxílio-doença, ele ainda é mais vantajoso do que o da aposentadoria por invalidez. Mas para você não ficar na dúvida, porque o que acontece? Muita gente também tem se desgastado muito, insistindo no trabalho, sem nem saber qual é o cálculo, porque ouviu dizer que o cálculo é ruim. Então, qual é a sugestão? Procure advogado ou advogado especialista na área, faça uma simulação de quanto seria, tá? Quando você fizer essa simulação, você decide se vale a pena ou não. Porque tem gente que está sufocando muitos professores, principalmente com doenças mentais muito sérias, muito severas, mas tem medo de se afastar em razão disso. Entretanto, muitos deles já tinham afastamentos antes de 13 de novembro de 2019, ou seja, vai ter uma aposentadoria por invalidez se ajuizar uma ação com a regra anterior. E aí, mais vantajosa, talvez nem vale mais a pena continuar insistindo no trabalho. Muito bem, olha, muito bem explicado. Eu acho que já respondeu muitas perguntas aqui. A gente está recebendo
Muita participação do telespectador. Muito obrigada a todo mundo que está mandando. Vamos tentar ajudar todo mundo aqui, tá? De volta aqui no Jornal Tapajós, hoje com o nosso quadro Tá Com Dúvida, está falando sobre a reforma Previdência, trabalhista. A gente está recebendo a advogada Marcélia Bruna, que está ajudando a gente, você de casa, a tirar todas as suas dúvidas em relação a este assunto. Já respondemos muitas perguntas aqui, tem muita gente mandando. Vou perguntar aqui, fazer a pergunta. Não consegui identificar aqui, mas vou fazer a pergunta. Sou de Oriximiná e tenho uma dúvida em relação a professores. Minha mãe tem 57 anos e trabalha há 23 anos no município e 35 anos no estado, acho que é isso. Ela já pode se aposentar? Deixa eu só entender a pergunta aqui. Ela não tem o número total do estado. Ela diz assim, sou de Oriximiná, tenho dúvida em relação ao professor. Minha mãe tem 57 anos e trabalha 23 anos no município e mais alguns anos no estado. Ela já pode se aposentar? Essa é a pergunta dela. Aí ela colocou aqui 35 anos em paralelo ao município. Eu acho que é no total de trabalho. Perfeito. Se é no total de trabalho, ela já pode fazer um planejamento previdenciário. Se ela recolhe para 2 regimes diferentes, que é o regime geral, é o INSS, e o regime próprio é o regime do estado do Pará. Então, se ela recolhe por 2 e se ela tem 35 só no estado, é uma aposentadoria aí de professor do estado, por regime próprio de previdência. Se ela está prestes a completar 25 anos no município de Oriximiná, sugiro que continue. Inclusive, é um problema grave da nossa região de professores que acabam não sendo orientados ou vão requerer o benefício na balsa do INSS ou sozinhos, ou o filho pediu pelo meu INSS, porque é tudo digital, eles acreditam que é muito fácil e rápido e acabam sendo surpreendidos com um salário muito baixo. Então, tem professores na nossa região faltando 2, 3 meses e pedem uma aposentadoria por idade. Quando faltariam 3 meses para uma aposentadoria por tempo de contribuição, que o cálculo é melhor. Então, calma aí, se ela está prestes a completar 25 no município de Oriximiná, deixa ela completar os 25 lá, aí vamos fazer um planejamento previdenciário. E se ela já tem 35 pelo Estado, já pode requerer pelo Estado também. Inclusive, os professores do Estado enfrentam um grande problema quando pedem aposentadoria, porque demora muito para ser analisado, né? Infelizmente, ainda estamos com esse problema no nosso Estado. E também podem judicializar essas ações para essa aposentadoria sair mais rápido. Ótimo. Tem outra pergunta aqui. Boa tarde, minha esposa recebe meio salário por invalidez. Ela já tem 56 anos. Ela pode procurar um advogado para se aposentar? Ela deveria estar recebendo um salário mínimo, pelo menos, por invalidez. E por que está pagando? Um absurdo, é uma manobra, é uma esperteza, eu vou usar essa expressão mesmo para quem está assistindo aqui, porque se a pessoa está inválida, ela tem que receber como se inválido estivesse, porque ela está de fato assim. Acontece que o único benefício de meio salário que existe é o auxílio acidente. O auxílio acidente, ele é devido para o segurado que sofreu um acidente de trabalho ou não, pode ser até de moto, de qualquer natureza. Reduziu a tua capacidade laborativa, mas tu continua trabalhando. Ou seja, não vai impactar na minha vida financeira. Reduziu. Como? Vou dar um exemplo. Uma pessoa sofreu um acidente de moto, colocou platina, botou ferro, botou pino. Ela vai ter dificuldade, vai sentir dor, porque aquele objeto é estranho ao corpo dela, vai se adaptar. Mas ela voltou para o trabalho, mas ela vai sentir uma dificuldade naquela perna. Ela reduziu a capacidade laborativa. Então, se ela tinha qualidade de segurado, como MEI, como contribuinte individual, tem algumas categorias que não têm direito ao auxílio acidente, tá? Como pescador, agricultor, funcionário da prefeitura, que trabalhava de carteira assinada, pode verificar se tem direito ao auxílio acidente, ou seja, reduziu a capacidade laborativa. Se a sua esposa está inválida, ela deveria estar recebendo um salário mínimo. Ele pode da recorrer, aposentadoria. então. Pode converter o auxílio acidente em aposentadoria por invalidez, tá? Então, não aceite. Se você estiver recebendo meio salário do INSS, desconfie. Porque o meio salário é para aquelas pessoas que têm apenas a capacidade reduzida, não está inválido. Se sua esposa está inválido, vá imediatamente procurar um especialista para converter esse benefício em aposentadoria por invalidez. Tem um retroativo para... Deveria ter, dos últimos 5 anos. Tá. Dos últimos 5 anos.
Outra pergunta. Bom dia. Em relação a profissionais da saúde, enfermeiros, sobre aposentadoria, houve alguma modificação? Então, também foram muito afetados com a reforma da Previdência, mas aplica-se os mesmos casos que eu trouxe para vocês. Se você vai querer aposentar pela regra da soma de pontos, que é 93 pontos para mulher, 103 para homem, ou se você vai pela idade mínima, tá? Juntando o tempo de contribuição, o mínimo da mulher continua 30, o homem 35, e a idade fica 59 anos e 6 meses para a mulher e 64 e 6 meses para o homem. Então, não houve alteração prática em relação especificamente, até porque vocês são segurados especiais agora numa categoria urbana, né? Então, lembrem-se, o maior desafio de quem trabalha na área da saúde é o PPP. Então, quando você encerrar um vínculo, peça o PPP para você ter sua aposentadoria diferenciada. Olha aí, a gente vai conhecendo. Tem uma pergunta do pescador, ele tá perguntando assim. Sou pescador, ele vai fazer uma perícia, eu acho, agora recente, e ele está perguntando se ele pode receber o seguro, que é o que ele já recebe, né? O seguro defeso. E mais o auxílio, ele não explicou, mas eu acredito que ele vai fazer alguma perícia para receber algum tipo de auxílio. Ele pode receber os dois benefícios? É uma dúvida muito comum dos pescadores, inclusive muitos deixam até de receber o auxílio doença e até aposentar por invalidez por causa do seguro. Mas eu vou logo tirando a dúvida aqui do seguro defesa. Se você receber o seguro defeso antes desse benefício, esse benefício por incapacidade, auxílio doença, eu vou usar a expressão mais comum que todo mundo conhece, vai ser descontado do valor do auxílio-doença que você vier a ter direito depois desse. Não se preocupe, peça seu benefício, faça a perícia. Se você for aprovado antes de sair o valor do seguro, aí não vai ser descontado, tá? Então, entendi. Preste bem atenção, pode receber. Se você receber o auxílio-doença antes, vai ser descontado do seguro depois, porque não pode receber dois benefícios ao mesmo tempo, mesmo que seja em momentos diferentes. Então, o seguro defesa, ele compreende aí do período de 15 de novembro a 15 de março. Se você recebeu, ainda que vá receber em novembro, mas requereu, porque é da data do requerimento a concessão, requereu aí em 15 de novembro e recebeu por esse período, vai ter que ser descontado do valor das parcelas do seguro. Então, um ou outro, mas não importa, não deixe de pedir seu benefício por conta disso. Muito pescador deveria estar aposentado por invalidez e não está, porque eu vou perder o seguro. Vou dar esse aviso aqui para o pescador. Você não vai perder o seguro quando você se aposenta por invalidez, porque você vai deixar de receber 4 salários, que são 4 meses de seguro-defesa, em detrimento de 13, porque 13 com o 13º. Se você tiver aposentado por invalidez, você vai receber 13 salários no ano e não somente 4. Então, não é que você perdeu, você vai ganhar mais salários durante o ano. Tem muito pescador, porque é cultural, o pescador vai até ele não aguentar mais. Então, e eu sei que a situação é muito difícil no INSS, né? Mas fica a dica para o pescador. Tem uma pergunta aqui do Francinei. Ele está perguntando, na reforma trabalhista, como ficou a aposentadoria especial para os eletricistas que trabalham na CLT, com periculosidade, que eu acho que se enquadra com os... Também tem esse especial. A categoria de especial. Desde que tenha o PPP, está tudo certo. A questão é os eletricistas que trabalham como MEI, como PJ, e não tem o PPP e aí não conseguem suas aposentadorias especiais. Entendi. Então, esse mês, inclusive, agora em fevereiro, é uma pauta muito importante que o STF vai julgar a aposentadoria dos vigilantes. Tá? Então, vai ser julgado, nós estamos em constante... estamos tendo constantes julgamentos questionando regras da reforma da Previdência. Infelizmente, algumas estão sendo mantidas e, óbvio, aquelas categorias especiais que aposentam mais cedo foram muito afetadas, né? Mas nesse ano não tem nada específico sobre o tema. Bom, minha gente, a conversa está boa, a gente vai aprendendo muito aqui. Obrigada a você que mandou a sua pergunta. A gente não conseguiu responder todas, mas eu prometo que na quarta-feira eu vou combinar aqui com a doutora para que ela volte e ajude você de casa. Combinado, doutora? Combinado, até quarta. Então, na quarta-feira a gente fala desse assunto. Muito obrigada pela sua presença aqui, por ajudar a gente nesse momento. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Boa tarde.